Glória a Deus por fazer parte desse momento. Eu quero convidar você, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no texto dessa campanha. O texto é Marcos 7, a partir do versículo 31. Nós vamos ler esse texto juntos. E eu quero ter esse tempo com você de ministração da palavra, amém? Marcos 7, 31, abra esse texto comigo e vamos ler juntos, amém? Versão NVI, diz assim o texto: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom, e passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, e em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua. Pode ir. Então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E você diz? Amém. Espírito Santo, toma a nossa mente, toma o nosso coração cativo ao Senhor, e te pedimos a intensidade da sua presença nesse lugar, e que a voz do Senhor, Senhor, seja sensível e seja visível aqui essa noite, Pai, e também a tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero, para nós introduzirmos essa mensagem, explicar um pouquinho sobre o texto que nós lemos. O texto começa dizendo que Jesus sai da região da Judéia e começa a ir para a região de Tiro, Sidom, até o lugar de Decápolis. Esse texto, principalmente a partir do versículo 1, na verdade versículo 1 não, mas o primeiro versículo do qual nós lemos, está falando para a gente sobre o contexto que Jesus vivia. Que contexto era esse? Um contexto onde Jesus era rejeitado em Israel, mas era aceito na região dos que não eram judeus, que nós conhecemos como gentios. Então o versículo 31, que dá o início do texto dessa campanha, começa nos dizendo que Jesus está saindo da região dos judeus para aquele que ele veio, e ele está indo para a região dos gentios, aonde ele tinha mais aceitação, aonde mais ouviam e criam em suas mensagens. E quando ele chega nesse lugar que a Bíblia chama de Decápolis, Decápolis não é uma cidade, irmãos. Decápolis era uma região que continham 10 cidades, por isso se dá o nome de Decápolis. Então Jesus chega a essa região onde contém 10 cidades, e em uma delas Jesus se apresenta, e quando ele chega nessa cidade, a Bíblia então diz que algumas pessoas trazem para Jesus um homem que é surdo e que tem dificuldade na sua fala. Legal de perceber é que quando a gente olha para esse texto, a gente pensa e afirma que esse homem ele era surdo e mudo, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Eu peguei diversas versões, pesquisei significados originais da palavra, e o que a Bíblia está dizendo sobre esse homem, que ele é um homem surdo e com muita dificuldade na fala. Na verdade ele não era 100% mudo, mas ele era alguém que continha uma dificuldade na fala, inclusive por causa da sua surdez. E quando esse homem chega para Jesus, Jesus o tira de perto da multidão, o leva num lugar secreto, à parte, toca os seus ouvidos com o dedo de Jesus, cuspe na boca daquele homem, derrama saliva da sua boca,
dentro da boca daquele homem, suspira, olha para o céu e libera uma ordem de cura, e aquele homem é curado, e instantaneamente esse homem começa a anunciar sobre Jesus. É essa história da qual nós lemos, esse é o texto do qual nós vamos falar um pouquinho, e eu quero focar no começo dessa mensagem sobre a vida desse homem. Eu quero pontuar com você algumas coisas que, estudando, eu pude ouvir de Deus sobre quem era esse homem. E nós precisamos, escute isso, nós precisamos falar da vida desse homem. Por quê? Porque nós estamos em uma campanha aonde nós estamos nos dedicando 7 semanas na nossa vida para falarmos, orarmos, estudarmos sobre o que aconteceu com esse homem. Então, se a gente não prestar atenção naquilo que nós mesmos entendemos em Deus que precisamos falar, nós vamos perder o leque daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E algo que eu sentia em Deus enquanto preparava essa mensagem é: se Deus nos deu a direção de fazermos uma campanha em cima da cura desse homem, é porque certamente Deus enxergou em nós uma enfermidade parecida com a dele. Diga misericórdia. Vou inventar uma frase parecida, mas não vou pegar do pastor Lucas não. Então, se Deus nos deu a direção de passarmos 7 quartas-feiras orando para Ele nos dar uma cura parecida com a desse homem, é porque existe algo na nossa realidade que Deus está querendo curar, que é parecida com a realidade que esse homem tinha antes de receber a cura de Jesus. Não fique com medo, se o Senhor está nos trazendo discernimento, é porque certamente Ele vai nos trazer a cura, amém? Então eu quero falar um pouco sobre esse homem. Esse homem, primeiramente, ele não vem até Jesus sozinho, ou porque ele quer. A Bíblia conta e fala que as pessoas trazem ele para Jesus. Esse homem, ele é surdo e com dificuldade na fala. E isso é totalmente normal, meus irmãos. Se uma pessoa que estuda sobre o corpo humano olhasse para esse texto e achar super normal uma pessoa que sofre de problema de audição e que tem dificuldade na fala. Por quê? Porque nós falamos, porque um dia nós aprendemos a ouvir. Por que um bebê aprende a falar vocais? Por que um bebê aprende a falar papá, mamã? Porque ele está constantemente ouvindo os seus pais quase o dia inteiro falando alguma coisa. Então nós, seres humanos, nós aprendemos a falar porque nós ouvimos. Então uma pessoa que é surda, automaticamente ela vai ter dificuldade na fala. Ela pode ser uma pessoa que não tenha nem problema na voz, mas porque ela parou de ouvir, ela também vai parar de falar. Ela parou de ouvir, de escutar, a voz dela vai ser paralisada, ela vai ter dificuldades. Eu tenho certeza que assim como eu, você já conheceu alguém que a gente chama de mudo, mas que na verdade ela tem voz, e ela fica tentando falar alguma coisa, parece que ela está tentando falar. É uma pessoa que tem voz, mas que perdeu a audição, e porque parou de ouvir, a sua fala se tornou limitada. Aquilo que ela ecoa se tornou limitado. E esse homem é um exemplo disso. Ele é alguém surdo, que perdeu a audição, e que tem a fala com dificuldade, que tem a sua língua travada, porque ele parou de ouvir. É tão verdade, que a ordem de cura de Jesus, em nenhum momento foi para que aquele homem voltasse a falar. A palavra efatá significa abra-te. Essa foi a ordem de cura. Essa ordem de cura não foi para a boca daquele homem, porque aquele homem, mesmo que ele fosse mudo, a boca dele não está fechada, ele precisa comer, a boca está aberta. Então não tem sentido Jesus olhar para a boca daquele homem e dizer abra, ou para a língua, abra. O que a língua vai abrir? A ordem de abrir, efatá,
foi para os ouvidos dele, porque os ouvidos estavam fechados. Então perceba, esse homem, ele é surdo e com dificuldade na fala. Mas quando Jesus vai liberar uma ordem de cura, ele não libera para duas coisas, ele libera para uma coisa, ele libera para a audição. E na hora que esse homem é curado da audição, a Bíblia diz que ele volta a falar normalmente. Porque Jesus sabe, pega isso no seu espírito, Jesus sabe que se a gente voltar a ouvir, a gente volta a falar. Jesus não precisa curar o teu ministério, Jesus não precisa te honrar entre os homens, Jesus não precisa levantar sua voz, Jesus só precisa curar a sua audição. Pedro, eu estou em crise, eu não sei que estação da minha vida eu estou vivendo, eu estou quase para morrer de ansiedade, eu quero que Jesus fale comigo sobre o meu ministério. Você não precisa que Jesus toque na sua língua, você precisa que Jesus toque na sua audição, porque Jesus sabe que no dia que você voltar a ouvir, você também volta a falar, irmãos. A ordem de cura foi para esse homem voltar a falar. E eu lhe pergunto, qual era o ministério desse homem? Para que ele foi chamado? Está claro no próximo versículo. O versículo 36 diz que quando esse homem é curado, Jesus ordena para que todos que estão ali não falem daquela cura. Mas nem os discípulos, e nem quem estava perto, e nem o próprio homem que foi curado conseguiu conter aquilo que tinha acontecido com ele. Esse homem começa a falar do que experimentou, e nós olhamos para esse texto e começamos a perceber que esse homem tinha um chamado para pregar, para ministrar, para evangelizar, falar de Jesus, mas ele estava limitado, a sua voz estava limitada porque ele parou de ouvir. E por isso Jesus foi naquela cidade, naquela região, tocou os ouvidos dele para que ele pudesse voltar a ouvir, cumprisse o ministério que Deus tem na vida dele. Se você me perguntasse, Pedro, qual é a percepção que você tem dessa campanha? Eu creio que é um tempo de milagres, eu creio nisso. Mas eu também creio que Deus está restaurando a nossa audição, para que os nossos ministérios sejam restaurados, para que a nossa voz seja restaurada, para aquilo que Deus tem nas nossas vidas não fique limitado por causa da nossa audição ruim. E não tem como fugir disso. Você já pode ter um ministério consolidado, você já pode ter anos de caminhada, você já pode estar vivendo o centro da promessa de Deus na sua vida. Se você parar de ouvir, tudo que você construiu vai voltar a ser limitado. Porque o que mantém a nossa convicção é se a gente continua ouvindo. O que me mantém, irmãos, na minha caminhada com o Senhor, não são os aplausos que eu recebo por causa de uma pregação, não são os elogios que a gente recebe por causa de um vídeo postado, não é isso, não é nada disso. O que nos mantém no nosso ministério é acordar de manhã e ouvir a voz de Deus dizendo: meu filho, continua, porque é isso que eu quero na sua vida. Eu quero ver o poder dos aplausos quando faltar o dinheiro para pagar a conta. Eu quero ver o poder dos elogios, das promessas, quando a ansiedade bater no teu emocional e você não entendeu por que você está vivendo aquilo ali. Somente uma coisa nos mantém convicto no caminho do Senhor, é se a gente continuar tendo a sensibilidade da voz de Deus. É essa voz, irmãos, é essa voz que acalma, é essa voz que nos traz para perto de novo. Sem essa voz a gente pode se tornar grandes coisas e se perder. Deixa eu contar um testemunho para você. Esses dias atrás eu assisti uma mensagem minha antiga e me deu uma saudade.
Me deu uma saudade de poder passar o dia inteiro com um caderno, uma caneta, orando, e aquelas revelações de palavras tão maravilhosas. Aí vinha aquelas revelações, eu pregava para as paredes, imaginava eu pregando numa grande conferência, aquele negócio gostoso de saber que você está num ambiente de revelação bíblica, sabe? É tão bom aquilo ali, irmãos. E eu disse assim naquele momento, eu orei, Senhor, eu falei, Senhor, eu quero de volta esse momento, eu quero ter de volta essas experiências de o Senhor trazer revelações bíblicas para mim. Eu orei e pensei que aquilo ali nem seria respondido. E irmãos, eu posso dar uma notícia para vocês dar glória a Deus pela minha vida, por mim. Deus respondeu a minha oração. Agora me pergunta como. Irmãos, ano passado no meu aniversário eu ganhei o presente que eu mais amei na minha vida. Eu ganhei um iPad. Era algo que eu sempre sonhei e nunca tive condição de comprar, mas alguém me deu no meu aniversário. Esse iPad estava todas as minhas ministrações anteriores do dia que eu ganhei, até hoje que eu fui construindo, ministrando, guardando. Pois 2 dias depois dessa oração, eu subindo para abrir a porta da minha casa, eu caio na bolsa da bebê e a bolsa estava com o iPad dentro. Esse iPad trincou a tela todinha. Aí você pode pensar, não, Pedro, só foi um erro seu. Irmãos, quando eu abri para ver se eu conseguia recuperar pelo menos alguma coisa, esse iPad começou a dar uma de doido. Sabe quando você quebra um celular e ele começa a clicar em várias coisas? Diante de Deus, ele entrou no aplicativo de mensagens e deletou todas as mensagens. Diante de Deus, o meu coração quis, Jesus, mas na hora que eu fui reclamar, me veio aquela oração na minha cabeça. Você me pediu, agora você vai ter que ir para esse lugar. E eu estou dando glória a Deus, porque eu sinto que o Senhor está me trazendo de volta. Eu sinto que a essência está reacendendo novamente. Só que eu pensei quando eu estava ministrando essa mensagem, você já parou para pensar se eu paro de ouvir Ele? Eu ia olhar para essa experiência, ia pensar que era apenas mais um aparelho quebrado, ou eu ia murmurar porque algo que eu gostava muito foi quebrado. Eu iria reclamar de vez em entender que era a voz de Deus me trazendo de volta. Por isso que eu estou dizendo essa noite, nós precisamos ter os ouvidos abertos pelo Senhor novamente. Porque no meio da caminhada nós temos a tendência de nos perdermos. Nós temos a tendência de fazermos mais do que se relacionarmos mais. Nós temos a tendência de termos o nosso ministério limitado por algum erro do nosso coração. E se a gente não parar para ouvir o Senhor e fazer a manutenção dos nossos ouvidos, certamente nós seremos limitados, irmãos. Ai, mas eu ouvi algo lá no passado, irmão. Uma vez Moisés ouviu que era para ferir a rocha. Na outra vez ele resolveu não ouvir e fez aquilo que ele tinha ouvido da outra vez. E por isso ele não entrou na terra que lhe foi prometida. Está vendo o perigo de parar de ouvir o Senhor? O perigo de que há 3 anos ele mandou eu fazer isso. Há 3 anos ele mandou eu transicionar para isso. E hoje eu estou vivendo isso, mas eu estou ansioso, eu estou sem convicção, parece que eu já não estou mais aqui, eu não entendo por que eu estou fazendo, está me trazendo muito mais cansaço do que alegria, mas eu estou aqui porque Ele falou há 3 anos atrás. E você não para ouvir o Senhor aqui e fica nesse lugar aonde o Senhor já queria que você tivesse avançado, ou saído, ou transicionado, não sei, mas porque você parou de ouvir, confiou em uma palavra que você recebeu lá, você está limitado. Mas eu creio, pelo poder do Espírito Santo, que o dedo de Jesus pode tocar os seus ouvidos essa noite, e você voltar a ouvir para caminhar no centro da vontade de Deus. Então eu quero caminhar sobre a vida desse homem, porque esse homem foi curado, e por causa dessa cura nós estamos fazendo uma campanha. Mas nós precisamos olhar para esse homem e perceber o que tem nele
que também precisa ser curado em nós? O que tem nele que Deus olhou e disse assim: eu vou dar essa direção da cura do Efatá, porque eu também quero curar isso na minha igreja? O que tem nesse homem? Eu quero falar um pouco agora sobre especificamente esse homem. Esse homem era um homem impedido de ouvir, impedido de falar. E talvez nós temos se tornado parecidos com esse homem nesse tempo. Nós fluímos, funcionamos, mas paramos de ouvir o Senhor. E quais são os perigos, irmãos, de estarmos sem ouvir o Senhor? Por que é tão sério esse assunto? Quais são os perigos de nós estarmos surdos nesse tempo? O primeiro perigo que eu quero falar com vocês aqui essa noite é que é perigoso essa fase de estarmos sem ouvir o Senhor. Primeiro, porque nós podemos passar a caminhar apenas pela nossa intuição. Uma pessoa que é surda, ela se desenvolve nos outros sentidos mais do que alguém que não é. E eu fiz uma pesquisa hoje bem legal e descobri também que uma pessoa surda, ela também tem um poder de intuição muito maior do que quem ouve todas as coisas. Ela acredita naquilo que a intuição dela fala para ela, porque ela não está ouvindo nada no ambiente. Uma pessoa surda aqui no nosso ambiente, ela não iria conseguir identificar se o nosso culto está sendo barulhento, se o nosso culto está sendo de fogo. Ela iria pela intuição dela. Então o perigo de estarmos surdos nesse tempo, irmãos, ou sem ouvir o Senhor, é a gente começar a caminhar pela nossa intuição, caminhar pelaquilo que a gente acha que faz sentido. O perigo, irmãos, a gente caminhar e tomar decisões pelaquilo que a gente acha que faz sentido, que a gente acha que é certo, que a gente acha que vai dar certo. Isso é caminhar por intuição, e nós não caminhamos por intuição, nós caminhamos pelaquilo que o Senhor fala para a gente. Pedro, mas faz todo sentido com a minha estação. Pedro, faz todo sentido com a minha vida. Pedro, faz todo sentido com a minha realidade. E eu lhe pergunto mais uma vez: você acha que a voz de Deus, ela sempre vai de acordo com a tua realidade? Você acha que a voz de Deus sempre vai fazer sentido para você? Pergunta isso para algumas pessoas que caminham perto de você. Pergunta isso para o nosso pastor Nonato, que cada vez mais investe em centros, em projetos, sem saber de onde vem o dinheiro às vezes. Pergunta isso para pessoas perto de você. Pergunta isso para o seu líder. Pergunta isso, um exemplo que me vem aqui agora, pergunta isso para o nosso pastor David, quando Deus o mandou sair do banco. Pergunta isso para o nosso pastor Lucas, quando o mandou abandonar tudo para entrar no ministério. Pergunta isso para missionários, se a voz de Deus sempre vai fazer sentido na hora. É por isso que é perigoso caminharmos pela intuição, porque nem sempre aquilo que faz sentido é a vontade de Deus. Às vezes, na verdade, é o contrário. Então esse é o primeiro perigo de estarmos surdos, ou sem ouvir o Senhor. Um segundo motivo, um segundo perigo de estarmos sem ouvir o Senhor, é a gente começar a caminhar somente pelaquilo que a gente está vendo, e não pelaquilo que a gente está ouvindo. Feche os seus olhos 10 segundos. Imagina que você está numa avenida muito movimentada, onde tem várias vias, indo, voltando, bifurcações. Imagina aí, e tem uma faixa de pedestre, e você vai atravessar essa faixa de pedestre com vários carros vindo em várias direções. Agora imagina que você está com um fone de ouvido e não está conseguindo ouvir nenhum barulho de buzina, nenhum barulho de carro, e você vai ter que atravessar essa faixa de pedestre só pelaquilo que você está vendo.
eu tenho certeza que lhe veio uma sensação de perigo aí agora. Tipo assim, meu Deus, atravessar. Pode abrir os olhos. Você consegue imaginar essa cena? A gente não consegue, irmãos, atravessar uma avenida só pelo aquilo que a gente está vendo. Quando você vem aqui na Henrique Dias para virar para a nossa rua, tem uma placona. Aqui é uma escola para pessoas com problema de audição. Tem uma placona: cuidado com a travessia para surdos. Por quê? Porque viver só pelo aquilo que a gente está vendo é perigoso demais. Às vezes você pode estar atravessando, olhando para um carro, e está vindo um atrás de você, e você consegue se desviar. Por quê? Porque você ouviu o barulho do carro. Então você é livre de algumas coisas, não só porque você está vendo, mas porque você também está ouvindo. Agora, imagina alguém que está surdo e que só consegue viver pelo aquilo que está vendo, e não pelo que está ouvindo. Esse é o segundo perigo, irmãos. É a gente começar a caminhar pelaquilo que a gente está vendo e não pelaquilo que a gente está ouvindo. Não estou entendendo, Pedro. Às vezes a gente para, irmãos, de fluir na vontade de Deus, porque a gente começa a ter uma visão limitada e começa a caminhar só pelaquilo que a gente está vendo e não pelaquilo que a gente está ouvindo. Eu vou te dar um exemplo. Eu preciso fazer um esforço diário para lembrar que eu não sou só o secretário da igreja, porque senão eu começo a caminhar só pelaquilo ali. Eu preciso fazer um esforço, o pastor Lucas está de prova aqui. Eu preciso fazer um esforço para lembrar que eu não estou aqui na igreja só para fazer as coisas da igreja, mas que eu estou aqui porque a voz do Senhor me mandou para cá. Eu estou usando um exemplo, eu não sei qual é o exemplo da sua vida, mas você entende que às vezes a gente começa a caminhar só pelaquilo que a gente está vendo, a nossa realidade, aquilo que você está vivendo no momento. Você começa a achar que a vontade de Deus para você é só vestir um colete da intercessão, ou é só cumprir o teu ministério. Tem líderes de célula aqui que lideram há tantos anos, que você passou a caminhar pelaquilo que você está vendo. Você acha que a vontade de Deus na sua vida se resumiu a liderar aquela célula daquele jeito, mas você precisa voltar e ouvir o Senhor. E Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Me lembra a voz que falou para mim liderar essa célula. Traz de volta aquela voz para que eu entenda que eu não estou caminhando apenas pelo que eu estou vendo, mas eu estou caminhando pelo aquilo que eu estou ouvindo do Senhor. Traga isso de volta, irmãos. Traga isso de volta. Líder que está aqui, você não é só líder. Você é um filho de Deus vivendo a vontade de Deus, e você precisa ouvir qual é essa vontade. Terceiro perigo, e a gente caminha para o fechamento, da gente parar de ouvir o Senhor, é a gente caminhar pelos sinais e não pela palavra. Uma pessoa que era surda no tempo de Jesus era totalmente excluída por um único motivo: ela não conseguia mais ouvir a Torá, que era a palavra de Deus. Então era excluída de toda a sociedade, das reuniões, das amizades, e ela tinha que começar a caminhar pelos sinais, porque ela não ouvia mais a palavra. Isso é muito pesado, porque você vai olhar para todos os milagres de Jesus, sempre é alguém que está precisando de uma cura, e a pessoa vai atrás de Jesus, porque ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos sinais. Mas quando Jesus cura a maioria dessas pessoas, a ordem de Jesus é para que elas voltem com a vida transformada por meio da palavra que lhe foi pregada. Mas um perigo quando a gente para de ouvir é caminhar pelos sinais e não pela palavra. Pedro, que sinais é esse? Às vezes você vem para um culto, recebe uma profecia, e é um sinal maravilhoso. Como eu amo ouvir a voz de Deus, mas eu não posso pegar uma profecia e caminhar apenas por ela. A profecia tem que ser
uma confirmação daquilo que Deus já falou e liberou de palavra dentro de mim. Eu já recebi profecias dizendo, milhares, ainda mais nessas estações que tenho vivido. Quantas palavras eu já recebi? Eu vou te levar, eu vou fazer. Irmãos, se eu caminho só pelo sinal, eu abro mão de tudo e vou, né? E vou. Vontade é o que não falta no coração missionário. Mas, irmãos, eu não posso caminhar só pelo sinal. Eu preciso caminhar pela palavra, irmãos. E quando a gente para de ouvir o Senhor, a gente vai buscando sinais para nos enganar nós mesmos de que nós estamos direcionados por Deus. E esse é um grande perigo, porque nós precisamos de uma direção nas nossas vidas. E essa direção está revelada nesse livro aqui, que está na sua cama, no seu sofá, na sua livraria. É dentro dele que tem a direção de Deus para a sua vida. Eu oro para que o Senhor traga essa cura sobre nós, porque nós estamos vivendo essa realidade. Eu não sei você, mas eu olho para essa mensagem e eu penso: Senhor, abre os meus ouvidos mais uma vez. Abre os meus ouvidos mais uma vez, porque nós estamos nos tornando pessoas que paramos de ouvir o Senhor. Abre os meus ouvidos. Eu falo primeiramente para mim, irmãos. Mas por que a gente está desse jeito? Por que a gente está parando de ouvir o Senhor? Eu pesquisei algo sobre a surdez na época de Jesus e achei algo muito interessante. Existem alguns motivos diretos para uma pessoa se tornar surda na época de Jesus. A medicina não era igual, o conhecimento não era igual, e um dos motivos que uma pessoa se tornava surda ou parava de ouvir na época de Jesus era a falta de cuidado ou higiene com o ouvido. Isso abriu um leque da voz de Deus para mim essa manhã. Quando eu olhei para esse texto, eu tive que parar e orar um pouquinho. Porque quando eu olhei para essa informação, que uma pessoa se tornava surda ou parava de ouvir por falta de higiene ou cuidado com o ouvido, era como se eu ouvisse a voz do Espírito Santo dizendo para mim: você está desse jeito, porque você parou de se preocupar em como estava a sua sensibilidade ou a sua audição para comigo. Um segundo motivo que uma pessoa se tornava surda na época de Jesus era porque crianças tinham infecções, e como não tinha medicina, os pais não tratavam aquelas infecções. Então grande parte dos motivos de surdez na época de Jesus eram infecções na infância não tratadas. Isso aponta essa noite para coisas dentro da sua alma que aconteceram possivelmente na tua história, ou na tua infância, que não foram tratadas. Você tem dificuldade para acreditar que Deus está perto de você a todo momento, porque quando você era criança, o seu pai mantinha um relacionamento distante de você, uma influência não tratada. Quando você peca, ou tem um deslize, você precisa dormir para acordar no outro dia, para se sentir bem, se sentir sem vergonha, literalmente sem a vergonha do pecado, para ir falar com Deus de novo. Por quê? Porque você literalmente teve um pai que a cada lápis que você derramava no chão, a cada gota de água que quando você ia beber no copo você derramava, era um tapa na cara, era uma punição por coisas pequenas. E você não entende que Deus é um Deus gracioso, que a sua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então percebe que coisas não tratadas dentro da sua alma impedem você de ouvir o Senhor. Mas eu creio no Espírito da reconciliação, o Espírito Santo que está aqui essa noite. E um terceiro motivo para a gente parar de ouvir é a influência do lugar em que estamos.
Não estou falando da Adonai, viu, irmãos? A influência do lugar em que estamos. Vocês lembram que eu falei que Decápolis era uma região de 10 cidades? A maioria dos milagres de Jesus aconteceu nessa região. A maioria aconteceu nessa região. Mateus 19 diz que diversos surdos foram curados nessa região. E quando eu estudei isso, eu fiquei me perguntando: Senhor, numa região pequena, por que tanto caso de surdez, pessoas cegas, pessoas que não precisando de libertação? E quando eu olhei para isso, eu percebi que existia uma influência, irmão. É nítido, biblicamente falando, que existia alguma influência naquele lugar. O endemoniado gadareno, Decápolis. Libertações de Jesus em massa, Decápolis. O homem que Deus gritou Efatá, Decápolis. Em uma pequena região, uma grande influência de pessoas sem ouvir, sem enxergar, sem falar e sem avançar. Então, numa pequena região, existia uma influência no lugar. E às vezes o motivo de eu e você pararmos de ouvir o Senhor é pela influência do lugar em que estamos. As amizades que você cultiva, as conversas que você tem com os seus amigos, conversas de murmurações, conversas de reclamações, conversas de alguém que está decepcionado e fica transmitindo a decepção. Influência do lugar está paralisando a sua audição. Essa é a nossa realidade. Mas assim como você, eu também quero a cura do Senhor essa noite. Pedro, mas como eu vou ser curado? Como eu vou ser curado se eu não estou conseguindo ouvir Jesus? Se eu perdi a sensibilidade, como que eu vou até Jesus? Versículo de número 32. E algumas pessoas trouxeram aquele homem até Jesus e lhe pediram que pusesse a mão sobre ele para curar. Quero todos os intercessores aqui na frente agora, em nome de Jesus. Você fica sentado ainda que não acabou. Quero todos